Hoje foi um grande dia para o Lula no STF, um péssimo dia para Sérgio Moro. Hoje foram 2 vitórias do Lula e 2 derrotas muito grandes da Lava Jato. A primeira vitória do Lula foi contra a Lava Jato, não contra o Moro em si, que foi o STF decidiu que o Lula vai ter acesso ao acordo de leniência, boa parte desse acordo, da Odebrecht, que foi usado pela Lava Jato, pelos procuradores da Lava Jato, para fazer uma denúncia de que o Lula teria recebido propina da Odebrecht. Só que, olha só, o processo já estava na fase da sentença, quer dizer, já teve, todo o processo já rolou, e o juiz da Lava Jato, até agora, não tinha deixado o Lula ter acesso às provas da acusação, que é o acordo da Odebrecht. A Odebrecht tem um sistema, que inclusive já foi provado que pode ter sido adulterado, olha só, é um sistema chamado WebMySys e outro chamado Browser. Esses 2 sistemas, eles eram onde a Odebrecht tinha todas as planilhas, as propinas que pagava. Só que o que acontece é o seguinte, usaram parte desse sistema para fazer a acusação contra o Lula e o processo já estava na parte da sentença. E o Lula não tinha acesso ao sistema. Mais do que isso, uma perícia da Polícia Federal provou que esse sistema pode ter sido adulterado em qualquer momento, porque o sistema estava na Suíça, ele foi transferido da Suíça para a Odebrecht estava negociando delação premiada com os procuradores antipetistas de Curitiba, com Delanhol, com essa corja aí, e aí depois a Odebrecht entregou o sistema para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Quer dizer, nesse meio tempo, enquanto negociava a acordo, a Odebrecht pode ter colocado ou retirado qualquer nome do sistema. E justo quem? A Odebrecht, que é quem ganharia benefícios com um acordo de delação premiada. Porque se o Lula é condenado nesse processo, quem ganha benefícios pela delação premiada é a Odebrecht. Então tem todo o incentivo para que possa ter adulterado, então não se sabe se foi ou não. E só o fato da dúvida já eliminaria como prova. O fato de que há dúvida e o juiz da primeira instância da Lava Jato, que é o Bonar, é assim com o Moro esse juiz, o fato de que ele não deixou o Lula ter acesso a esses documentos, a esse sistema, é assim escandaloso. Mas hoje o STF acabou com a palhaçada e o Lula vai ter acesso a isso. É uma grande derrota da Lava Jato. Hoje o antagonista, você estava um clima de choro lá no antagonista, que é o site porta-voz oficial do Sérgio Moro e da Lava Jato, um clima de choro porque perderam. Aí veio a segunda derrota. A segunda derrota foi uma paulada em Sérgio Moro. E o STF já adiantou que quando julgar a suspeição do Moro, que é a anulação das condenações do Lula, o Moro vai levar uma paulada ainda pior. Eu vou falar como é que foi o voto, porque foram votos hoje contundentes contra o Sérgio Moro. Foi a votação que tirou a delação do Palocci, aquela delação sem provas do Palocci, desse mesmo processo da Odebrecht. Essa delação não vale mais, já foi retirada do processo contra o Lula. Eu vou falar mais sobre isso e de quando podem julgar a suspeição do Lula. Mas antes, um segundinho. Você já sabia que era uma perseguição contra o PT, a Lava Jato, desde o comecinho? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Eu tô falando isso aqui, desde muito, mas muito antes da Vaza Jato mostrar a verdade, porque tinha gente que se dizia de esquerda, mas tinha dúvidas. Falava, não, isso é teoria da conspiração. Tem um pessoal aí que, o Moro nunca perseguiu o Lula, não. Eu até ia fazer um vídeo, antes da Vaza Jato vir e colocar tudo à tona, mostrando tudo de errado que o Moro fez no processo. Foram várias coisas, só no processo do Triplex, fora os outros. Pois bem, se você também já sabia que era perseguição, se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube, olha só, a esquerda não tem muito poder nas redes sociais, vamos usar o que a gente sabe ao nosso favor. O algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo na página inicial para gente que não é inscrita no canal. Como? Se você se inscrever. Porque quando você se inscreve, o YouTube entende que esse vídeo está bombando e mostra para outras pessoas. Elas clicam, têm acesso à verdade, porque a gente sabe que o outro lado, o Bolsonaro, esses outros, eles só trabalham com base em fake news. Mais gente vai vir aqui ter acesso à verdade, se inscrever, a gente cresce. Então, um segundinho de graça e você ajuda muito. Agora vamos falar sobre o julgamento de hoje e a segunda vitória do Lula, que foi: o STF julgou se a delação do Palocci, aquela que o Sérgio Moro tornou pública 5 dias antes da eleição que elegeu o Bolsonaro, é aquela delação. Se aquela delação tinha validez ou não no processo do Lula, nesse processo em que a Lava Jato diz que o Lula recebeu propina da Odebrecht. Olha só, o voto do Lewandowski foi uma paulada, mas foi uma paulada no Sérgio Moro, daquelas que fazia tempo que a Lava Jato não era tão achincalhada no STF. Ele falou com todas as palavras o que nós
vínhamos falando aqui nos canais da esquerda, e muitos até escrevendo, o Sérgio Moro claramente tinha intenções políticas e claramente, sabendo que a delação não tinha provas e não tinha nada a ver com esse processo, ele tornou essa alegação parte do processo e tornou essa delação pública 5 dias antes da eleição que elegeu o Bolsonaro. Mais do que isso, olha só, o Sérgio Moro já sabia que faria parte do governo porque o Bebiano falou que ele foi convidado pelo Guedes semanas antes da eleição. Então ele já sabia, então ele tinha intenções políticas, o Sérgio Moro. Olha só, o Gilmar Mendes também falou a mesma coisa, falou que ficam claras as intenções políticas do Sérgio Moro e que ele agiu como um juiz político. E também os 2.1 que a delação era um balão vazio cheio de nada. Olha só, os votos eram muito contundentes, foram muito contundentes contra o Sérgio Moro. E olha só, eles podiam simplesmente falar, essa delação não tinha valor nenhum. Quando a procuradoria, a acusação, pediu para incluir essa delação no processo do Lula e torná-la pública, isso foi 3 meses antes da eleição, mas não tinha prova nenhuma, não deveria nem ter sido anexada ao processo. Poderiam falar isso, mas não, eles resolveram pontuar. O Moro é um juiz político e pediram 3 meses antes da eleição que essa delação do Palocci fosse anexada ao processo do Lula e fosse tornada pública. O Sérgio Moro sentou em cima do processo por 3 meses, não do processo, mas do pedido por 3 meses, e justo, coincidência, 5 dias antes da eleição, ele coloca esse processo público para gerar matéria. Inclusive os ministros do STF falaram, o Moro queria gerar matéria e gerar não um caos, mas gerar algum fato novo político. O Lewandowski falou, o Moro tentou gerar um fato novo político. Olha só, isso vindo de um ministro do Supremo que vai nos próximos meses julgar se o Moro é suspeito ou não para ter julgado o Lula, isso vale muito. Por quê? Porque o Gilmar Mendes ele declarou, não se sabe quando será, mas ele declarou, assim que o STF voltar a ter sessões presenciais, primeira coisa que eu vou colocar na pauta é o julgamento da suspeição do Lula. E aí, tem uma coisa, em novembro o Celso de Mello vai se aposentar. Então, se o Gilmar Mendes demorar muito, o Bolsonaro vai indicar um ministro. Não é necessariamente o que o Bolsonaro indica que vai ir, não existe isso, que vai para a segunda turma, vai ajudar a formar a segunda turma. Mas pode vir outro, qualquer outro pode chegar para a segunda turma e a gente não sabe qual, talvez seja um sorteio, talvez não. Então há uma possibilidade de que forme-se uma maioria lavajatista na segunda turma depois de novembro. Então o Gilmar Mendes, sabendo disso, ele tem que colocar esse julgamento na pauta antes de novembro, senão pode ter uma maioria lavajatista ali, porque na segunda turma já temos a Carmen Lúcia, que até a Vaza Jato, os arquivos mostrou como os procuradores chamavam ela de frouxa, inclusive o Gilmar Mendes falou na cara dela, frouxa, ela ficou com cara de nada. Isso foi em março do ano passado, que o Gilmar Mendes falou na cara dela. Tá, tem o Fachin, a Raul, Fachin é nosso. O Fachin começou uma guerra hoje no STF, porque ele anulou uma decisão do Dias Toffoli que dava para a PGR acesso aos arquivos da Lava Jato, olha só. E o Fachin anulou essa decisão. Tá uma guerra gigantesca entre Lava Jato e PGR e agora entrou o STF no meio dessa guerra. Vai estar a Carmen Lúcia, o Fachin, e se vier outro, se vier um Barroso, um Fux, já era pro Lula, porque esses três aí já mostraram que a lei, Constituição, são meros detalhes perto do amor que eles têm a Deltan Dallagnol, a Sérgio Moro e ao projeto político partidário da Lava Jato. Eles têm um amor a esse projeto, não se sabe que tipo de amor, mas tem. Eles estão fechados com a Lava Jato, aconteça o que acontecer. Mas pode vir um juiz melhor, um ministro como, por exemplo, o Marco Aurélio de Mello, ou algum desses que não rasga a Constituição a favor da Lava Jato. Não sabemos, então tem que ser antes de novembro. E o Gilmar Mendes sabe muito bem disso, ele já falou, primeiro da pauta vai ser o do Lula, mas não sabemos quando, porque não sabemos quando acaba a pandemia. O Bolsonaro está fazendo de tudo para que a pandemia dure o máximo possível. Outro motivo para o Bolsonaro querer que a pandemia dure muito tempo. Pois bem, esse julgamento será em poucos meses e já há, assim, o Lewandowski e o Gilmar Mendes, não há dúvidas do voto deles. O Fachin, hoje ele deixou claríssimo. Hoje o Fachin, ele chegou a argumentar na primeira derrota que ele teve, a primeira vitória do Lula hoje, ele chegou a argumentar que não, esse tipo de pedido do Lula não é nem válido. É isso que o Fachin argumentou. O Fachin não tá nem aí para a lei é detalhe para ele. O que importa para ele é defender Sérgio Moro e achar qualquer coisa na lei assim,
esse artigo aqui diz que dá para eu defender o Moro e eu atacar o PT. Vamos lá, vamos atacar o PT aqui. Esse é o Fachin, indicado pela Dilma para o STF. Todo mundo na época falava, não indica esse pessoal aí que eles vão rasgar a lei na primeira vez. O PT indicou, ó, Fachin, Fux, Carmen Lúcia, ó, 3, já Barroso, todos os que eu citei aqui como juízes antipetistas da Suprema Corte e que estão fechados com a Lava Jato foram todos indicados pelo PT. É incrível como alguém indica inimigo. Mas o julgamento do Lula, se for antes de novembro, provavelmente será, já tem 2 votos a favor do Lula, 2 contra, fica o Celso de Mello para dar o voto de Minerva. E o Celso de Mello ele já adiantou várias vezes, ele não pode dizer com todas as palavras, porque ele vai julgar isso, mas ele já adiantou várias vezes que ele vai pela suspeição do Moro. E, veja bem, esse julgamento não julga o mérito, se o Lula é inocente ou é culpado do caso do Triplex, do sítio de Atibaia, do Instituto Lula e da Odebrecht. Não é sobre isso. É sobre se o Sérgio Moro poderia ser juiz em um processo com o Lula. É isso, ele é suspeito para julgar o Lula. E o julgamento de hoje, os votos de hoje, deixam claríssimo que os ministros do STF, eles não veem o Moro como apto para ter julgado o Lula, porque o Moro claramente era inimigo do Lula. Não o Lula inimigo do Moro, mas o Moro inimigo do Lula. Quer dizer, o Moro tinha alguma coisa contra o Lula desde o começo. E as ações do Sérgio Moro, elas foram todas no intuito de fazer com que o Lula fosse condenado o mais rápido possível, pelo maior tempo possível, e que a mídia conseguisse, aí, o Moro em comum com a mídia, que a mídia conseguisse fazer o antipetismo crescer o máximo possível, sempre atitudes tomadas em momentos-chave, como essa do Palocci, que foi usada pelos 2 ministros que votaram, pelo Gilmar Mendes e pelo Lewandowski. O Celso de Mello e a Carmen Lúcia não votaram hoje. O Gilmar Mendes e o Lewandowski votaram, e os 2 usaram isso, falaram, o Moro criou fatos políticos de propósito, para interferir também até no pleito eleitoral. Os 2 pontuaram que o Moro criou os fatos políticos. Então, o Moro fazia isso tudo, o Moro perseguiu o Lula, o Moro não deu acesso ao Lula de ter as provas no caso do Triplex. Chegou um momento no caso do Triplex que era quase o momento da sentença e a defesa do Lula não teve acesso a uma prova sequer de acusação, nada. Porque a gente sempre falava, o Lula foi condenado sem provas, eu falo até hoje, só que alguma coisa a acusação juntou contra o Lula, só que a defesa do Lula não tinha acesso. Então, assim, não tem prova, as delações, não tem nada que prove, mas o que eles dizem que há de prova, a defesa do Lula não teve acesso. E quando mostrou, era um documento rasurado, era um ticket de pedágio que não dizia nem a direção do ticket, não prova absolutamente nada, e uma foto que o Lula foi visitar um apartamento, que você visitar um apartamento não prova que é seu, não prova propina, não tinha para ser propina. Até nesse caso da Odebrecht, em que a Procuradoria da Lava Jato, os procuradores, dizem que o Lula recebeu propina da Odebrecht, só que eles não conseguem achar uma prova que seria o Lula pedindo a propina. Ou o pessoal da Odebrecht negociando, falando, tá bom, então eu vou te dar isso. E você me dá alguma coisa em troca. Não tem. Para ser propina tem que você pedir, a pessoa te dá, e você dá algo em troca. Eles não conseguem, essa parte eles não conseguem. O Lula nunca pediu e a Odebrecht quis dar, nesse caso da Odebrecht, o Lula não aceitou. No caso do apartamento, a OAS, que era construtora, o Triplex, quis dar, o Lula não quis. Como é que tem uma propina se a pessoa que recebe a propina não quis receber? Aí o Moro condenou o Lula por fatos indeterminados, que é uma coisa que não tem na lei brasileira. Por quê? Porque ele não consegue determinar qual é o fato do crime. Porque ele não tem prova de que o Lula pediu. Ele não tem prova de que a OAS deu o Triplex para o Lula em troca de alguma coisa. E ele não tem prova do que foi essa coisa que foi em troca. Então, fatos indeterminados. Então tem tudo para que o Moro seja declarado suspeito. Vai ser uma pancada do STF na Lava Jato. E enquanto isso tudo acontece, a Lava Jato está em guerra contra a PGR, com um dedo do Bolsonaro, que quer acabar com o Sérgio Moro e com a Lava Jato, porque ele sabe que o Sérgio Moro quer ser candidato em 2022. E o Sérgio Moro, com os amigos dele, lavajatistas, alguns no STF, outros no Ministério Público Federal, outros até na PGR, como subprocuradores, ele tem que acabar com a PGR, com o Augusto Aras, e acabar com o Bolsonaro. Tá uma guerra gigantesca. Isso, claro, isso tudo, enquanto o Bolsonaro também está em guerra com o Congresso também está em guerra com o Moro em guerra com o Congresso, eles estão se
Eles estão se bombardeando uns aos outros. Quem, quietinho, tem a ganhar com isso não porque está quieto, mas porque não está no meio dessas guerras todas, é o Lula. E o Lula, na verdade, não está quieto, ele dá entrevista todos os dias. O que acontece é que a comunicação do PT faz com que a gente não tenha notícias do que o Lula fala. Se você não for lá no canal do Lula, e inclusive se você não é inscrito, inscreva-se no canal do Lula, mas se você não for lá ver o que o Lula fala todos os dias, aquelas lives de 40 minutos, de 1 hora do Lula todo dia, você não vai ficar sabendo o que ele falou, porque não sai na mídia e porque a comunicação do PT não alcança ninguém. Eles não produzem, não conseguem produzir um vídeo de 1 minuto para publicar no Instagram do Lula, de uma frase que o Lula falou hoje, de uma opinião dele, um vídeo de 2 minutos. Ó, você vai no meu Instagram hoje, tem vários vídeos de 2 minutos que são recortes dos meus vídeos. Ontem tinha, eu consigo, eu pago gente, eu pago uma editora e ela faz, coloca tudo. Tem no Instagram, tem um canal outro no YouTube chamado Thiago dos Reis, onde eu coloco versões menores dos vídeos. O PT não faz isso. O PT não faz isso. E não é falta de aviso, viu? Não é falta de aviso que eu tô falando isso faz 1 ano. O que custa fazer vídeos curtos? Não conseguem. Eles não conseguem. Então é isso. Vai lá, o Lula não tá quieto, mas o fato da direita estar em guerra faz com que ele se beneficie, porque no meio disso eles conseguem fazer a lei ser cumprida sem que o pessoal da direita esteja ligando muito para isso, porque apesar de ser uma grande derrota para o Moro hoje, ele está muito mais preocupado em se defender dos ataques do bolsonarismo e da Procuradoria-Geral da República do que com o Lula. O Lula é a última preocupação do Moro agora. Ele me declara suspeito, me bate em mim, fala que eu fiz isso e aquilo. O que me importa é eu não ir preso com a PGR tirando a delação do Tacla Duran, desarquivando a delação do Tacla Duran, e com a PGR indo para cima da Lava Jato. É isso que o Moro está pensando. Só isso. Então, hoje foi um grande dia, vale comemorar. E se você gostou, curte e se inscreve no canal. Falou!